Bom, pessoal, nós vamos discutir com os senhores uma questão muito importante, que é o entendimento da estrutura do patrimônio líquido para a elaboração da DMPL. A DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, é um documento praticamente simples, que se submete à fiscalização, como uma demonstração financeira obrigatória introduzida pelo CPC 26, onde as empresas devem submeter as demonstrações que ocorrem dentro do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, por sua vez, dentro do balanço patrimonial, tem uma importância muito grande, porque ali nós visualizamos o capital integralizado pelo sócio, que tem como origem também a sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, a lei consegue amarrar o valor contabilizado no capital social e também a origem desses recursos provenientes dos seus acionistas, se são condizentes com a riqueza por eles construída. A partir daí, a empresa compra, investe o valor no caixa e passa a comprar as suas mercadorias, os seus produtos. Comercializa esses produtos com lucro e o lucro ele aumenta o capital, o patrimônio líquido, mantendo o capital intacto de acordo com aquilo que foi estabelecido no momento da integralização da empresa, mas o patrimônio líquido ele tem um aumento decorrente da operação da empresa através das vendas dos seus produtos. Então, a linha do patrimônio líquido ela pode sofrer alteração apenas pela integralização inicial do capital, por novos aportes efetuados pelos acionistas dentro da empresa ou através dos lucros ocorridos pela própria operação da empresa. Então, é um grupo de contas, o patrimônio líquido, de uma importância muito grande. E tudo que acontece também dentro do patrimônio líquido, a título de lucro realizado, também tem a questão do dividendos obrigatório. Por lei, que a empresa deve distribuir os dividendos obrigatórios, e deixou-se de ter também a figura dos lucros acumulados. Então, a empresa constitui reservas, todas essas reservas são definidas por lei, acompanhadas e tratadas por lei, e tudo que exceder também em relação à normalização da constituição dessas reservas, a empresa tem por obrigação distribuir o capital, distribuir o lucro para os acionistas ou integralizar esse lucro ao capital. Uma vez integralizado ao capital, os acionistas estão abrindo mão de um modo definitivo da utilização desses lucros gerados através da empresa, da operação da empresa, e esse lucro passa a ser definitivamente pertencente à empresa quando integralizado ao capital. Então, antes tinha a figura do lucros acumulados e a empresa não decidia o que fazer com o lucro acumulado. Então, teve diversas alterações dentro do balanço patrimonial, principalmente no grupo do patrimônio líquido, onde obriga as empresas a constituir as suas reservas dentro dos limites e parâmetros previamente definidos, ou promover a distribuição desses lucros auferidos a títulos de dividendos para os acionistas. Então, a DMPL nada mais é do que a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Mas, além do preenchimento, é muito importante que o aluno entenda muito bem as constituições dessa reserva, o que pode ser tratado como reserva e em cada linha dentro do patrimônio líquido. Então, nós vamos estar definindo, apresentando o conceito e a importância das considerações gerais, ajustes de exercícios anteriores, tipos de reservas, o que são tratados como dividendos, e tudo isso faz parte de uma avaliação do aluno. Então, analisando o patrimônio líquido, tá ok? Os lucros, nós temos então dois tipos de figuras muito grandes dentro do patrimônio líquido. É o capital social, integralizado pelos sócios, duas linhas, a linha do capital social, e depois nós temos as linhas das reservas.
ok? Que são abertas, então, que representam os valores que são registrados no patrimônio líquido, de que terão um destino já previamente definido, essa constituição dessas reservas. Quer dizer, não se coloca o dinheiro lá dentro e fica ad eterno esse valor contabilizado dentro do balanço patrimonial. Então, todos os valores contabilizados reserva, eles têm que ter um destino, tem que ter um acompanhamento, e o contador, o administrador, o controller tem que acompanhar muito de perto essa questão deste grupo de contas que se chama patrimônio líquido. Então, pode ser tratado para absorver prejuízos, a reserva constituída, resgate, reembolso ou compra de ações, resgate de partes beneficiárias, incorporar o próprio capital ou pagamento de dividendos cumulativos. Quando que isso ocorre? A empresa, por exemplo, ela trabalha sobre o regime de competência e não sobre o regime de caixa, e muitas das vezes a empresa gera lucro, mas não gera caixa, pela demora do tempo, dos recebimentos, dos valores a serem pagos aos seus clientes. Então a empresa passa a gerar então os dividendos cumulativos pela ausência de caixa. Bom, dentro da composição analítica do patrimônio líquido, olhando a figura do patrimônio líquido, nós temos ele dividido em praticamente de A até a F. O capital social, que é o valor integralizado pelos acionistas, quando da constituição da empresa, é o valor que é registrado, onde se denomina-se o valor da ação e a quantidade das ações na integralização do capital, e as cotas que pertencem a cada acionista. Esse valor é registrado, ele não pode ser alterado, ele pode ser alterado mediante assembleia apenas, quando da integralização ou redução do capital. Então, é um valor assim, quando nós olhamos dos balanços patrimoniais da empresa, é uma linha que não pode ter alteração. Então, tem que tomar muito cuidado nas contabilizações e, se tiver possível alteração, tem que ser ressaltada ou suportada por uma ata da Assembleia, que é a Assembleia Anual dos Acionistas. Outra linha, a reserva de capital, tá certo? Que são os valores recebidos que não transitarão e não irão transitar pelos resultados. Então, são valores contabilizados, operações que ocorrem diretamente entre os próprios sócios, entre os acionistas. Por exemplo, o acionista ele tem lá um valor a integralizar de uma quantidade de ações que, quando foi subscrito, era a R$1, por exemplo, e quando ele integraliza, ele resolve integralizar a R$1,50. Então, essa é uma tratativa entre o acionista e entre a empresa. Tudo que cai dentro do patrimônio líquido, dentro das linhas das reservas naturais, elas são operações advindas do resultado líquido da empresa. Então, aqueles valores que são contabilizados dentro do balanço patrimonial e que não têm nenhuma ligação com as reservas de lucro, elas são tratadas em linhas especiais, em grupos especiais, como a reserva de capital. Okay? O outro advento, que é ajuste de avaliação patrimonial, foi introduzido pela Lei 11.63807, que são aumentos ou diminuições de ativos ou passivos decorrente da avaliação de um bem ao seu valor justo, ao seu valor de mercado, teste de impairment, por exemplo. Você tem um determinado bem de que numa época ele foi contabilizado lá na aquisição a um custo histórico, a empresa vem e regulariza isso a um preço, a um custo de mercado. Então, como esse valor é apenas uma adequação ao mercado, e o patrimônio líquido não está sendo aumentado decorrente da compra de produtos e vendas de mercadoria, que é a essência operacional de uma empresa, essa característica não é uma característica operacional. Então, todo ajuste de ativos e passivos a preço de mercado e que esses valores ainda não transitaram ou não vão transitar pelo resultado, elas são tratadas, então, nesse grupo de conta que se chama ajuste de avaliação patrimonial. Tá ok? Também tem operações com derivativos, oscilações de taxas e operações de câmbio, quando a empresa começa a operar, comprar dólar, vender dólar, por exemplo, de que ela passa a ter operações
entre ativos e passivos e operações e derivativos, quando não operações ligadas estritamente à operação da empresa. Uma coisa é a operação da empresa de dólar, quando ela compra uma determinada mercadoria e essa mercadoria, entre o prazo de pagamento ao fornecedor e a entrada da mercadoria na empresa, tem a oscilação cambial. Essa oscilação cambial é uma oscilação operacional da empresa, mas quando for tratativas derivativos, você trata isso em ajuste de avaliação patrimonial. Reservas de lucro. Reservas de lucro é o lucro líquido gerado por uma empresa e esse lucro líquido ele tem que ter destinação específica, não pode mais ficar como lucro acumulado. Então nós temos diversas linhas que nós estaremos apresentando quando uma empresa pega o seu lucro e trata dentro dessa conta, desse subgrupo de contas que são reservas de lucro, reserva de incentivos fiscais, reservas para expansão, por exemplo, reservas de lucros a realizar, reserva legal. Então, são valores de que o lucro líquido gerou, por exemplo, em 10 mil reais. A empresa pega esses 10 mil reais e quebra esses lucros, que é o lucro líquido, em reservas de lucro. E daí a empresa começa a justificar qual o direcionamento desse lucro retido dentro da empresa, ok? Ações em tesouraria. É quando uma empresa compra suas próprias ações em circulação, existe uma tratativa especial que nós estaremos apresentando, tanto quanto quando ela pode comprar essas ações e também quando ela não pode, em hipótese alguma, comprar as suas próprias ações em circulação. E, finalmente, dentro da composição do patrimônio líquido, os prejuízos acumulados. Não pode existir a pessoa do lucro acumulado, o grifo do lucro acumulado, mas prejuízo acumulado a empresa vai contabilizando também para demonstrar de que não teve nenhuma alteração dentro do capital social, que permanece intacto, em outras reservas obrigatórias da empresa que foram constituídas, e ela passa a ter essa figura do prejuízo acumulado e que ela tem por obrigação ou o mercado enxerga de que a operação, a empresa não é tão boa assim, porque ela apenas gera prejuízo acumulado. Se ela é uma boa empresa, que ela está na parte de startup inicial dela, é normal nos primeiros anos ela ter prejuízo acumulado, até que ela se estabiliza no mercado e daí ela passa a ter lucros, de que esse lucro dessas reservas elas vão amortizando e eliminando esse prejuízo acumulado gerado naquele período que a gente chama ou comenta que são as dores do crescimento, quando uma empresa está ainda se estabelecendo. O capital social, então, comentando de um modo assim mais direto, o investimento efetuado pelos acionistas, que não só abrange as parcelas integralizadas, mas também as doações que foram incorporadas à empresa diretamente ao capital social. Bom, nós podemos ter uma diferença aí entre o capital subscrito e o capital, a empresa, o acionista apenas integraliza parte dele, 80%, e fica demonstrando dentro do balanço social, num lançamento devedor, como o capital a integralizar no valor de 20% ou 20 mil reais, conforme nós demonstramos. Então, se apresenta lá o valor capital social, se faz um débito dentro da empresa, dentro do balanço patrimonial. Por exemplo, nós vamos constituir uma empresa ao valor de 100 mil, mas eu apenas tenho 80 mil. Eu integralizo 80 mil e faço um débito dentro do capital, dentro do patrimônio líquido, indicando ainda que eu integralizei apenas 80 e eu tenho ainda um valor a integralizar no valor de 20 mil, que são os 20%. Okay? Reservas de capital. As principais reservas de capital social representam os valores que eles não transitam pelo resultado da empresa, não vai lá na DRE, não vai gerar lucro líquido e nem transita e jamais irão transitar. É isso que se chama conta de reservas de capital. Ágil nas emissões e ações, decorrente do valor excedente entre o preço subscrito e integralizado pelos acionistas. Por exemplo, é o que nós comentamos anteriormente, você subscreve o valor de uma ação por R$20 e, de repente, os acionistas acabam integralizando futuramente pelo valor de R$25. Então, tem um ágio de R$5. Esse valor não se mexe no capital, mas entra como, enquanto não se mexer no capital,
ou não integralizar essa reserva de capital ao capital social, é contabilizado como reservas de capital em ágio nas emissões das ações. Okay? Reserva especial de ágio de incorporações, decorrente de operações entre companhia, advindas de benefício fiscal quando existente. Por exemplo, uma empresa A compra a empresa B, ela passa a ser a empresa mãe da empresa B, ela passa a dominar aquela empresa porque ela é a controladora e a controlada, a coligada, assim por diante. Então, como ela faz o investimento, se a empresa investida tiver algum benefício que ocorre não dentro da empresa original, mas um benefício que ocorre fiscal proveniente da empresa onde ela investiu o seu recurso, então esse valor não é uma operação advinda de compra e venda do produto da empresa, mas é um benefício fiscal advindo de uma empresa onde ela efetuou o investimento. Então não transita pelo resultado, nem como lucro, nem como despesa, é contabilizado dentro desse grupo de conta que se chama reserva de capital. Alienação de partes beneficiária, bônus e subscrição, que são os valores mobiliários que podem ser alienados, incorporados dentro da empresa, de que também não provém da compra e venda de mercadoria. O que fica claro dentro desse grupo de contas, que são reservas de capital, não se contabiliza dentro da DRE valor de que não são provenientes à operação, ao resultado operacional da companhia. Então, se trata diretamente dentro de uma conta que se chama reserva de capital. Ajuste de avaliação patrimonial. Conforme nós comentamos, são os valores corrigidos dos ativos e passivos por liberalidade de valor, ajustes de mercado, de avaliação ao valor justo, e também nós temos o CPC 48, que trata sobre todos os instrumentos financeiros, sendo importante, num tempo teremos uma disciplina específica, que é a contabilidade gerencial, que cuida do CPC 48, tratativas de ativos e passivos, mas é importante visitar o Comitê de Pronunciamento Contábil, extrair o CPC 48, para entender a íntegra desta lei, dessas tratativas dos instrumentos financeiros. Okay? Que não é objeto tanto de estudo dentro da composição da estrutura do patrimônio líquido. Agora sim, reservas de lucro. A empresa tem lucro, ok? E o que se faz com esse lucro? O lucro gerado lá na DRE do lucro líquido. Primeiro, desse lucro líquido, ela tem que se preocupar muito em constituir a reserva legal. A lei define uma destinação de parte desse lucro para ser contabilizada em reserva legal. Parte desse lucro também pode ser contabilizada em reserva estatutária, conforme nós estaremos vendo nos slides subsequentes, reserva para contingência, reservas de lucro a realizar, reserva de expansão, reserva de incentivos fiscais e de dividendos obrigatórios. Ponto. Então, quando uma empresa tem lucro, ela deve escolher dessas letras de A até a G, aonde destinar esse lucro. A figura de lucro acumulado não existe mais dentro dos balanços patrimonial das empresas, de capital aberto ou fechado. Ela deve dar um destino a esse lucro. Isso tudo para proteger o acionista das empresas. Antes as empresas geravam lucros e ficava o lucro lá dormindo e os acionistas esperando esse lucro vir para a mão, e o administrador ou alguns acionistas majoritários ficavam trabalhando com esse lucro dentro do capital de giro. Gerou lucro, ou incorpora ao capital, ou distribui aos acionistas. Okay? Então, reserva legal. Ela foi instituída pelo artigo 193 da Lei 6.404/76. O que diz isso? A empresa deve constituir a reserva legal até que esse valor se atinja 20% do capital social realizado. Por exemplo, você tem um valor lá de 100 mil,
se atingir R$ 20.000, para de constituir a reserva legal. Isto justamente para proteger e reter um valor de caixa dentro da empresa, para proteção aos fornecedores dessa empresa, para proteção aos funcionários, pagamento de impostos, para que fique uma parte do lucro gerado dentro da empresa até atingir 20% do capital social, destinado no seu capital circulante líquido, para que essa empresa tenha condições de saldar os seus compromissos, ok? Ou invista esse valor também no mobilizado, e esse mobilizado vai produzir produtos para que esses produtos sejam comercializados. Então, a reserva legal, ela inibe 20% do lucro gerado, para que não se distribua dividendos na sua integralidade, até de que se atinja 20% do patrimônio líquido. O critério da companhia, somando também o valor da reserva legal. O critério deixará de existir se a empresa deixar de crédito o saldo dessa reserva, somando montantes da reserva legal, atingir 30% do capital social. Quer dizer, somando a reserva de capital, que é as reservas que não se transita lá pelo resultado, e também essa reserva, o valor contabilizado na reserva legal, se atingir 30% do valor do capital, também para a contabilização da reserva legal. Ok? Então tem a opção ou 20% do patrimônio líquido do capital social, ou se a empresa vem constituindo reservas legais, que são valores que entraram dentro da empresa sem transitar pelo resultado, mas o valor está lá no caixa, se somar a reserva legal junto com a reserva de capital, der 30% capital social, também para de contabilizar. Enquanto isso não, a empresa tem que continuar contabilizando. Então são esses um dos fatores de que é importante, que nós estamos comentando, que você avalie quando da constituição da DMPL, ok? Não é apenas colocar a DMPL nos valores, sair contabilizando e está tudo certo, mas tem que entender o que a lei diz e depois até um estudo subsequente. Tem o FIPECAF, Manual de Contabilidade por Ações, tem o CPC 26, que trata sobre as estruturas, as demonstrações contábeis, patrimônio líquido, CPC 8, que é importante o conhecimento da lei. Reservas estatutárias. Reservas estatutárias são constituídas por determinação do Estatuto da Companhia, que foi aprovada através de uma Assembleia Geral. Tá ok? No entanto, a sua utilidade deverá ter os seguintes preceitos. Tem que definir a sua finalidade. O que você vai fazer com essa reserva? Fixar critérios para a determinação da parcela anual do lucro líquido a ser retido, o lucro que vai ser retido e o lucro que vai ser distribuído. Estabelecer um limite máximo também desta reserva estatutária, ok? Sabendo também de que a lei trata e protege muito bem os acionistas no artigo 198 da lei SA, que 25% do lucro líquido, ela também deve ser distribuído também aos seus acionistas. Aí que nasce aquela questão dos dividendos obrigatórios. Reserva para contingência, o artigo 5 da Lei 6.404, o que também, de um lado, protege os acionistas, do outro lado, também protege a sociedade, protege a empresa. Não é pegar todo o valor e sair distribuindo, atingir 20% da reserva legal, o restante manda tudo embora para o bolso do acionista. A empresa tem que se preocupar com as suas contingências, com os problemas futuros e do passado, então ela tem que guardar parte desse lucro, diminuindo ou retendo dentro do patrimônio líquido, sem integralizar o patrimônio líquido, porém também não distribuindo valor ao sócio, e esse valor permanece dentro da empresa, logicamente lá no estoque, em cliente, no ativo imobilizado, não necessariamente fica no caixa, mas a empresa retém esse valor e esse valor permanece dentro do ativo, nas suas decomposições, mas o valor permaneceu ali dentro da empresa. Então, reserva para contingência. Se a empresa vier ter algum problema futuro ou do passado, que venha causar um impacto muito sério no caixa. Nós temos aí diversos exemplos de empresas
tivemos problemas das barragens da Vale, do Rio Doce, da Petrobras, que há um tempo passado teve problema lá das plataformas. Então, tudo isso daí são valores que, se a empresa não tivesse guardado parte do lucro como uma possível contingência, existindo essa contingência, essa empresa entra, então, em problema operacional, porque se ela distribuiu tudo para o acionista e lançou tudo como dividendos e nasce uma contingência, onde ela vai buscar esse dinheiro? A taxas elevadas de juros, então, constituindo um problema junto com o banco em termos de captação, é importante e é livre para a empresa também constituir essa reserva de contingência. Reservas de lucro a realizar por destinação de uma parcela dos lucros, sendo optativa também a sua constituição. O que seria isso? Nós sabemos que existe uma diferença entre o lucro contábil e o lucro de caixa, que a contabilidade trabalha no lucro no regime de competência e não no regime de caixa. Então tem o evento financeiro e o evento econômico. Muitas das vezes a empresa ela tem os seus próprios lucros, que ela está contabilizando o lucro gerado lá no balanço patrimonial, só que esse lucro ele só vai se realizar depois de 60 dias, 90 dias, dependendo da gestão do seu capital, da gestão do seu capital de giro. Então, o acionista não pode bater o olho ali e dizer, poxa vida, todo esse valor me pertence para mim, se a empresa já constituiu todas as suas reservas, se a empresa já constituiu a reserva legal, se já pagou o dividendo obrigatório, se bateu todos os valores lá de acordo com as métricas estabelecidas de constituição da reserva, esse dinheiro eu vou tirar de dentro da empresa. Tá, tira esse dinheiro de dentro da empresa, porque está sendo contabilizado apenas pelo regime de competência, e o caixa fica lá parado, aguardando o lucro ir para o caixa. Então a empresa se protege numa contabilização de reservas e lucro a realizar, que é um lucro contabilizado dentro da demonstração de resultado do exercício, e o contador, ou administrador, ou financeiro não quer mandar esse lucro como dividendos. Então ele retém parte desse lucro como um lucro a realizar e fica parado ali dentro do patrimônio líquido, ao invés de subir essa linha para dentro do passivo circulante, e do passivo circulante se distribuir aos acionistas. Daí distribuir acionista, falta dinheiro no caixa, que é um evento financeiro e ainda não é um evento econômico. Então, nesse fator, se protege a empresa mediante também a ansiedade dos acionistas. Reserva de expansão. É muito importante essa reserva, é quando a empresa olha também por assembleia e fala, olha, eu vou construir uma nova planta, então essa expansão que vai construir essa nova planta, a empresa vem e coloca em reserva de expansão. Ela tem que ter um orçamento onde ela demonstra todo o programa de expansão, de investimento, geração futura de caixa e tudo mais, para dizer para os acionistas, principalmente acionistas de bolsa de valores de mercado, não estamos lançando todo esse dividendos excedentes, porque nós estamos retendo parte desse valor para crescimento futuro da empresa. Então, é uma expansão futura. Então, fica também ali guardada esse valor que deve ser protegido por um projeto de investimento. Se ele ficou ali guardado e foi investido numa nova planta, futuramente essa reserva de expansão pode também ser incorporada ao capital social, mas é um modo da empresa gerar um lucro, desse lucro não distribuir todo o excedente desse lucro para o acionista. De um lado, a lei protege a distribuição ao acionista, com o dividendo obrigatório, não permitindo mais lucros acumulados no balanço patrimonial, mas, de outro lado, também tem que ter a proteção para o crescimento futuro e expansão da empresa, para que a empresa não venha a ter problemas futuros. Reserva de incentivos fiscais são aquelas reservas de dividendos e benefícios que a empresa goza mediante créditos, ICMS, IPI, recuperação de créditos espontâneos, benefícios estaduais de ICMS e tudo mais, e que também é contabilizado como reserva de incentivos fiscais, porque eles foram contabilizados dentro da DRE e pode pegar esse valor contabilizado na DRE e destinar esse benefício que teve um ganho para uma linha a tratar como sendo uma reserva de incentivos fiscais.
Ok? Reserva especial para dividendos não obrigatórios deverá constituir essa reserva quando tiver dividendo obrigatório distribuir, mas sem condições financeiras para o seu pagamento. Ok? É a proteção da empresa mediante os acionistas, então ela vai constituindo essa reserva especial para dividendos não distribuídos, porque ela ainda não gerou caixa suficiente. Ela gerou lucro lá na DRE, temendo de um lucro, mas esse lucro ainda está na mão do seu cliente, o cliente não pagou, tá ok? E ela teve que pagar os fornecedores. Então, se isso está acontecendo, ela pega parte daquele lucro e vai dizer, olha, não vou mandar esse valor para o acionista, eu vou colocar como uma reserva especial. Bom, finalizando então falando das reservas, né? Das reservas de lucro, nós voltaremos a falar então de um outro item da composição analítica do patrimônio líquido, são as ações em tesouraria. A lei também acompanha muito bem essas ações em tesouraria, que é uma linha da DMPL, que são as ações adquiridas pela própria companhia, pela própria sociedade, transações dela diretamente com sócios, ok? Não devendo afetar o resultado da empresa. Não é permitido as companhias abertas e fechadas adquirir as suas ações em algumas restrições, a não ser quando operações de resgate, reembolso e amortização de ação. Por exemplo, a empresa colocou uma determinada quantidade de ações no mercado e ela quer resgatar para tirar essa empresa, essas ações em circulação, amortizar a quantidade de ações em circulação. Aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento, vai cancelar essas ações, tá? Desde que o valor do saldo do lucro ou reserva, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, recebimento dessas ações por doação. Ela vai cancelar as ações, mantém o mesmo capital social, sendo redistribuído a quantidade de ações na mão dos atuais acionistas, não altera o valor do capital social, com isso para mais ou para menos o valor da ação, então o valor das ações na mão dos sócios ele tende a aumentar unitariamente, não afetando o valor do mercado da aquisição. Por exemplo, se é dono de uma ação, de repente recolhe 2 ações, você passa a ser dona de 3 ações por uma alteração da quantidade de ações sem te alterar o valor nominal que está no teu bolso. Okay? Aquisição para diminuição do capital, limitado às restrições. A empresa integralizou um determinado capital, ações em circulação, um determinado sócio deixa de existir, não tem intenção alguma colocar um outro sócio, vai pegar o valor e dar na mão dos remanescentes ou do próprio sócio da empresa, então mexe no capital social de acordo com as restrições legais. Okay? No entanto, é vedada, não se pode, em hipótese alguma, aquisições das ações quando tiver por objeto ações pertencentes ao acionista controlador. O maior acionista que controla, ele fica brincando com o mercado. Ele vende, depois ele compra, ele vende e compra. Não, acionista controlador que vai continuar dentro da empresa, que ele é o dono majoritário. Então, ele não pode colocar uma ação, vender, depois comprar, principalmente se tiver ações de companhias abertas, e ela teve uma valorização entre o momento que ele colocou o valor no mercado e decorrente depois das próprias operações. For realizado em mercados organizados, valores mobiliários a preço superior ao do mercado. Por exemplo, você tem um mercado organizado, onde o valor da ação, esses fatos já estão mais ligados ao mercado de capitais aberto, onde o valor das ações está hoje, por exemplo, a R$30 e você vai comercializar, a empresa vai pagar por essas ações ao sócio um valor de R$60, R$90. Ok? Isso daí esvazia o caixa da empresa, sendo que o valor da empresa de mercado está muito que inferior. Então é totalmente vedado. Estiver em curso de oferta pública, IPO, por exemplo, uma empresa vai fazer uma oferta de ação e ela está lançando um novo projeto de crescimento, a própria empresa compra aquelas ações a um valor de R$30, por exemplo, lançam uma nova ideia, um novo projeto, esse projeto alavanca e o valor das ações vão a R$100. Daí a empresa mesmo, que tem as informações privilegiadas, ela compra as ações e ela se potencializa a si mesma frente às pessoas que não têm as informações privilegiadas. Então, protege a lei e é vedado quando uma empresa estiver em etapas de IPO. Requer a utilização de recurso superior aos disponíveis.
Por exemplo, a empresa quer comprar ação, no caixa dela não tem o valor e de repente ela quer comprar ações e não tem recurso para comprar essas ações. Então, a lei procura também proteger, nesse quesito das ações em tesouraria, tanto quanto os acionistas, tanto quanto que os investidores. Okay. Prejuízo acumulado, ele teve a entrada de forma definitiva após a eliminação da figura de lucro acumulado. Então, são os valores que permanecem negativamente no balanço patrimonial até que a empresa passa a ter lucro e eles estão sendo assim amortizados. Bom, nós colocamos para vocês um balanço patrimonial da Petrobras em dólar do ano de 2018 e ano de 2019, que foi publicado no formulário 20F, que é submetido à SEC nos Estados Unidos, que é a CVM aqui do Brasil. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Todas as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a submeter uns demonstrativos assinados pelos contadores, e o contador é responsável legalmente pelas informações. Quando a balança da Petrobras está em dólar, dos 2 anos, nós temos a DRE também da Petrobras, do ano 2019, e aqui nós apresentamos então a DMPL com as reservas de lucro, capital, as movimentações de um ano para o outro, quer dizer, simples a DMPL. O que não é simples, o que é mais complicado é entender o que contém na DMPL e a restrição legal para que os valores ali possam ser inseridos. O nosso e-mail, o site da nossa empresa, somos uma empresa de gestão empresarial e formação de executivos. Estamos dando muita atenção ao público jovem em termos de orientação. Fonte de pesquisa, o FIPECAF, que é o Manual de Contabilidade e Apurações, e o CPC 26, que trata da estrutura contábil. Quer dizer, tudo que nós comentamos não é da nossa origem, e sim resultado de pesquisa, de estudo daquilo que foi previamente definido pela lei e pelos autores. Tudo de bom, até o nosso próximo tema.